Ok. Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade à exposição no livro de Daniel, chegando à última visão do livro, no capítulo 10. Se você está visitando a nossa igreja, saiba que nós temos o costume de expormos todo o livro da Bíblia. Então, nós começamos em Daniel 1 e agora chegamos em Daniel capítulo 10. As exposições, na sua grande parte, foram feitas pelo pastor Ricardo, e hoje, nessa última visão, eu terei o privilégio aqui de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Então, nós chegamos nessa última visão, que será dividida em 3 partes, em 3 pregações, tá bom? Então, já adianto que a gente vai levar ainda 3 semanas com esta para expor 10, 11 e 12. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus com atenção e fé em nosso coração. Isso também é um ato de adoração ao Senhor. Daniel, capítulo 10, e nós leremos até o capítulo 11, versículo 1. Tá bom? Diz assim, então, a palavra do Senhor. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser, que parecia homem, tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me destes força. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Sendo que, capítulo 11, versículo 1, no 1º ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Até aqui a palavra do Senhor.
Meus irmãos, como eu disse, esta é a última visão de Daniel registrada no seu livro. E por ser a última, ela não é a menos importante. Pelo contrário, é nesse momento que Daniel vai descortinar para nós algo que até então no Antigo Testamento não havia sido revelado. Essa visão é extremamente importante para nós compreendermos muitos dos textos do Antigo Testamento e entendermos como a história da humanidade se desenrola. Esse texto tem sido muito mal interpretado e mal analisado por muitas pessoas que se referem a eventos sobrenaturais como se o que estivesse em jogo são as nossas bênçãos pessoais. Mas não é isso que o texto está ensinando. E para a gente compreender muito bem esse texto, nós precisamos nos lembrar do capítulo 9 de Daniel, quando na semana passada o pastor Ricardo nos explicou acerca das 70 semanas de Daniel. Você se lembra que estas 70 semanas foram explicadas como 3 períodos de tempo. As 70 semanas devem ser vistas como 3 períodos de tempo não literal. Isso está aí no capítulo 9, nos versículos 20 em diante. Se você não se lembra ou se você não viu a mensagem, assista, pois ela é muito importante para a nossa compreensão. Esses 3 períodos de tempo, eles estão divididos da seguinte maneira. Um primeiro período curto, de 7 semanas, lembrando que não são literais, é o que antecedia a restauração de Jerusalém e do templo, profetizado pelo anjo, dando a revelação a Daniel. Isso acontece efetivamente com o decreto do rei Ciro, esse que abre o nosso capítulo 10, no primeiro ano do seu reinado. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O segundo período destas 70 semanas diz respeito a um período mais longo que antecederia a vinda do Messias, do ungido, como está lá no capítulo 9, e nós aprendemos isso na semana passada. E nós sabemos que o Messias é Jesus. E então, o terceiro período mostra para nós a última semana, porém não menos demorada, que é exatamente a semana que compreende a morte de Jesus até os dias de hoje. Então, nós estamos vivendo a última semana. E é por essa razão que o pastor Ricardo nos explicou que os profetas e os apóstolos dizem acerca desta última semana, se referem a esta última semana como os últimos dias. Os últimos dias. E é por essa razão que nós não nos surpreendemos por demorar tanto a nossa perspectiva, conforme a nossa perspectiva. Porque nós sabemos que Deus tem um plano profético que vai, de fato, da morte de Jesus até os nossos dias e até por ocasião da sua segunda vinda. E esta é a última semana de Daniel. E a pergunta que surge, meus queridos, naturalmente, quando nós nos deparamos com essas visões apocalípticas, é qual é o propósito destas visões para nós? E fica claro e evidente ao longo do livro de Daniel que estas visões servem para encorajar o povo de Deus. O povo de Deus que é peregrino e que sofre. As visões apocalípticas não são para alimentar a nossa imaginação, para nós elaborarmos conjecturas complexas acerca do fim, mas são para nos encorajar, nos animar, nos fortalecer. Então, nós estamos diante de textos que visam o nosso encorajamento e não simplesmente a nossa curiosidade, satisfazer a nossa curiosidade, meus irmãos. É por essa razão que a literatura apocalíptica ela não pode ser vista como peças desconexas, mas mais como um mosaico. Você já viu um mosaico? O mosaico ele é feito e constituído por peças que individualmente não tem muito sentido,
Mas quando você vê o todo, você vê uma linda paisagem. E é esse um dos motivos que muitas pessoas erram a interpretar a literatura apocalíptica, não está presente apenas no livro de Apocalipse, mas, por exemplo, aqui no livro de Daniel, porque eles tentam imaginar o que cada pecinha, o que cada símbolo, o que cada visão significa, sendo que nós deveríamos olhar o todo, dar um passo atrás e ver o todo, para que possamos ficar encorajados, para que possamos perseverar em meio a um tempo de dificuldade. E já ficou claro para nós, acerca dessas 70 semanas, que todo o período que compreende a história do povo de Deus é um período de dificuldade, de tribulação, de grande angústia, de grande perseguição. Nós não podemos imaginar, meus irmãos, que os dias serão bons para os cristãos. Se você tem essa expectativa de que vai melhorar através disso ou daquilo, de um governante ou outro, de uma postura ou outra adotada pela nossa sociedade, não vai. Especialmente para nós cristãos. Nós precisamos ter em mente que os últimos dias serão um tempo de angústia, serão um tempo de perseguição. E é por essa razão que eu e você precisamos ser encorajados. Porque nós sofremos com as questões da vida. Nós passamos por dificuldades pessoais, relacionamentos quebrados, dificuldades materiais, problemas na igreja, situações econômicas complicadas do nosso país, do mundo, enfermidades e assim por diante. Não preciso mencionar todas as tribulações pelas quais você passa. E em muitas vezes, eu e você nos perguntamos, será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Será que não é melhor eu dar vazão às minhas mais profundas necessidades? Será que não é melhor eu dar vazão aos meus desejos e seguir a minha vida distante disso, tudo aí que diz a religião? Muitas vezes nós nos sentimos assim, desencorajados, desanimados, e até perdemos a nossa fé, ou pelo menos ela é minada. Mas, meus irmãos, é nesse momento que nós somos encorajados pelo Senhor. Então, eu quero dizer a você especialmente que está desencorajado, desanimado hoje, seja qual for a sua circunstância. A palavra de Deus veio a Daniel para encorajá-lo e motivá-lo e para motivar e encorajar você também. Receba essa palavra como um motivo de encorajamento, mesmo com a certeza da batalha que nós estamos travando. É por essa razão que a grande ideia desse texto, eu já antecipo para vocês, é a seguinte: diante da batalha espiritual, somos fortalecidos pelos poderes espirituais que estão em nosso favor. Diante da batalha espiritual, nós somos fortalecidos pelos poderes espirituais que estão em nosso favor. Eu sei que, talvez para você, que é um crente histórico, batista, esse negócio está meio estranho, não está? Mas eu quero mostrar para vocês que nós, todos nós, mesmo você que recém chegou à igreja, que foi batizado há pouco tempo ou que ainda nem se batizou, está vivenciando uma batalha espiritual. E esse texto nos mostra isso. E ele nos mostra como Deus encoraja os seus servos em meio às batalhas da vida. Vamos lá para o nosso texto então. No capítulo 10, nós vemos um primeiro momento Daniel angustiado. Isso nos surpreende, meus irmãos, porque quando nós olhamos a primeira metade do livro, até o capítulo 6, nós vemos um Daniel pujante, forte, encorajado, vibrando, fazendo coisas extraordinárias para o Senhor. Ele é, de fato, um dos heróis da fé. E a gente não consegue imaginar um Daniel do capítulo 10 que está angustiado, sofrendo, que está passando por lutas e aflições.
A gente não consegue imaginar um Daniel que sofre, um Daniel que está angustiado já há muitos dias. É impressionante para nós vermos esse tipo de postura. E saiba, meus irmãos, que Daniel aqui já não é mais um jovenzinho. É um idoso, segundo os estudiosos, de aproximadamente 86 anos. E o momento histórico desse acontecimento, dessa última visão, está aí no 3º ano de Ciro, no versículo 1. Ciro, rei da Pérsia. No 3º ano, e no versículo 4, nós somos informados que ele recebe a visão no 24º dia do 1º mês. Por que isso é significante? O momento histórico é significante para nós. Por quê? Porque no 3º ano de Ciro, a profecia da primeira semana, da primeira parte lá das 70 semanas, já havia sido cumprida. Ciro, o rei da Pérsia, já havia emitido o edito, o decreto, liberando os judeus da Babilônia para retornarem à terra prometida, ou seja, Israel, Jerusalém, e reconstruírem tanto a cidade quanto o templo. E a pergunta é, poxa, por que Daniel então está abatido aqui? Porque Daniel vê as circunstâncias ao seu redor, meus irmãos, e ao invés de ver a reconstrução, tanto do templo quanto da cidade, sendo um sucesso, ele não vê isso. Ele vê grande dificuldade. Porque, em primeiro lugar, parte do povo não havia voltado para Jerusalém. Isso é um problema. Uma coisa é Daniel, aos seus 86 anos, não ter retornado, porque a viagem era extremamente cansativa e prejudicial já para um idoso nessa idade. Uma outra coisa são jovens ficando na Babilônia, mostrando para nós, isso até à luz da leitura do livro de Esther, que muitos dos judeus já haviam se aculturado com a Babilônia, já haviam se acomodado com o estilo de vida pagão, já haviam se adaptado e não queriam mais saber do povo de Deus, do costume do povo de Deus, muito menos de retornar à sua cidade. Isso é um problema sério. E além desse povo mundano, que gosta das coisas do mundo, os judeus que haviam voltado, meus irmãos, estavam passando por grandes dificuldades. Eles não estavam reconstruindo a sua cidade e o templo sem sofrerem oposição dos seus inimigos. E nós vemos lá em Esdras, capítulo 3, versículos 11 a 13, e também no capítulo 4, versículos 4 e 5, que os judeus sofreram a oposição dos samaritanos, sofreram perseguição, e os samaritanos viam que os judeus começavam a reconstruir, eles embargavam a obra. Parece até no nosso país, as coisas indo dando certo, embargo da obra. E os judeus trabalhavam mais um pouquinho, faziam um pedido aqui e acolá, embargavam a obra. E oposição, ameaças de morte, ameaças de perseguição. E isso tudo, meus irmãos, é visto aí no capítulo 10, versículo 1, como uma mensagem que Daniel recebe falando de uma grande guerra, de tempos difíceis. E qual que foi a postura de Daniel diante disso? Diante dessas ameaças, diante dessa acomodação, dessa negligência do povo de Deus e grande sofrimento para Daniel, que conhece as Escrituras, sabe o que Deus havia prometido e não vê esse cumprimento pleno. Daniel, ele passa 3 semanas chorando, angustiado, jejuando e orando. Daniel passa por um tempo de tribulação, meus irmãos, buscando respostas do Senhor, como nós vemos mais adiante no versículo 12, quando o anjo vem, o mensageiro vem, e diz que ele veio em resposta a Daniel. Daniel estava desesperado por respostas, tentando entender o que estava acontecendo. E como eu disse, meus irmãos, se trata de um idoso de 86 anos,
lutando em oração pelo povo de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês aqui, queridos, é que a angústia de Daniel foi causada pela situação do seu povo. E a resposta foi intercessão, oração. Isso me faz pensar a forma como nós temos reagido e respondido às angústias, às provações, às aflições da nossa vida. Como você tem respondido, reagido às aflições pelas quais você passa? Meus irmãos, como parte do povo de Deus, tudo isso que nos sobrevém enquanto nós estamos desse lado da eternidade, deveria nos tornar mais experientes nas práticas devocionais, nas práticas espirituais. E muitas vezes o que nós vemos é o oposto disso. Nós gastamos o nosso tempo com criticismo da nossa igreja, que isso e aquilo está errado. Nós gastamos tempo com murmuração acerca do que sobrevém sobre a nossa vida, porque nós não aceitamos as coisas que estão acontecendo a nós. Outros, e talvez esse seja o maior problema dos nossos dias, com total negligência e relaxamento. Eu vou relaxar, já que está tudo ruim, vou assistir uma maratona de Netflix e assim por diante. Mas veja aqui, meus irmãos, um idoso de 86 anos, um homem experimentado em aflições, ainda buscando ao Senhor em intercessão, em quebrantamento diante dessa situação terrível pela qual ele estava passando. E o problema se torna ainda maior para nós, porque diante dos desafios da igreja contemporânea, nós somos totalmente negligentes, preguiçosos espiritualmente, insensíveis à realidade espiritual que está ao nosso redor. Insensíveis, como se não estivesse acontecendo nada da perspectiva espiritual. Meus irmãos, nós precisamos nos tornar sensíveis a essa realidade espiritual das nossas lutas, das nossas batalhas, do nosso sofrimento, das nossas tentações, da situação do nosso país. Essa semana nós perdemos um dos grandes teólogos do nosso tempo, o Tim Keller. Eu não poderia deixar de trazer um exemplo dele para esse sermão, uma vez que ele me inspira pra caramba. O Keller, nos seus últimos dias, com câncer no pâncreas, foi liberado para voltar para casa para tratamentos paliativos. E o seu filho colocou lá, compartilhando as atualizações de saúde do seu pai, que naqueles últimos momentos, Keller queria orar com a família. Era a única coisa que ele pedia. E nas suas orações, meus irmãos, ele pedia, na verdade, agradecia pelo tempo que ele havia tido com a sua família, com a sua igreja, com tudo pelo que ele já passou, e pedia para ir para casa. Não para sua casa aqui, mas a sua casa lá. Esse é um exemplo para nós, meus irmãos. Bem como irmãos de nossa igreja que, em meio a sofrimento, em meio à perseguição, em meio à luta, busca o Senhor com mais e mais fervor. Meus irmãos, que nos despertemos a essa realidade, porque isso diz respeito também ao nosso tempo de produtividade para o reino. E sabe de uma coisa? Eu gostaria também de fazer uma aplicação aqui nesse momento, em especial aqueles nossos irmãos mais idosos. E encorajar você, meu irmão, que talvez esteja assistindo essa pregação, esse sermão de casa, por não poder vir aqui, que às vezes imagina que o seu tempo já acabou, que você está fazendo hora extra. Olha, eu quero em primeiro lugar louvar a Deus por tudo que você já fez,
pelo reino. Mas eu quero te encorajar a continuar sendo como Daniel e produtivo, ainda que você possa apenas orar e interceder. Continue produzindo. E vocês, jovenzinhos, que estão começando a vida agora, está na hora de fazer alguma coisa em favor do reino. Está na hora de ser produtivo. Está na hora de servir a Jesus. Faça. Opere. Ainda que seja estudar muito bem. Nos lembremos, meus irmãos, de homens do passado, como Abraão, que serviu ao Senhor já idoso, Moisés, que libertou o povo com mais de 80 anos, Samuel, que foi profeta do Senhor, ouvindo a voz enquanto novo, mas servindo enquanto velho, e Paulo. Vocês já pararam para pensar que Paulo não foi reconhecido como o grande apóstolo, mas na sua carta ele escreve Paulo o Velho. Paulo o Velho, servindo ao Senhor, sendo produtivo até o último minuto. Esse é o povo de Deus, que serve ao Senhor e deixa a sua força se esvair até a última gota, porque tudo que nós temos para o Senhor é precioso, meus irmãos. É por isso que em tempos de angústia, de aflição, de tentação, sirva a Cristo de todo o teu coração. Mas e o encorajamento? O encorajamento vem agora na segunda parte do nosso texto, quando Daniel recebe uma visão maravilhosa acerca de um mensageiro celestial. Volta aí comigo no versículo 4. Quando Daniel diz que no primeiro mês, no 24º dia, ou seja, pouco tempo depois da Páscoa dos judeus, que lembrava acerca da libertação do povo do Egito, Daniel teve uma visão. Teve uma visão de um homem vestido de linho, no versículo 5, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Daniel diz que só ele teve essa visão e todos os outros companheiros com ele ficaram assombrados e fugiram. E Daniel, impactado por aquela visão, permanece, mas cai sem forças diante daquele homem. A pergunta que nós precisamos fazer, então, no texto é: quem é esse homem? Quem é esse vestido de linho fino? Quem é esse? Existem duas interpretações possíveis diante desse maravilhosa visão. A primeira é que talvez seja um anjo vindo da parte de Deus, refletindo a glória do Senhor. E a outra possibilidade é que seja o Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa bendita da Trindade, Jesus, que se apresentou antecipadamente a Daniel de uma forma maravilhosa. Alguns acreditam que assim o seja, devido à descrição desse mensageiro ser muito parecida com a descrição que João tem da visão do Cristo ressurreto em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 16. Você se lembra quando João tem aquela visão maravilhosa acerca de Jesus? É uma descrição muito parecida, com palavras quase que idênticas. E eles vão dizer que as trajes, o linho do vestido desse mensageiro são trajes sacerdotais, o ouro e as indumentárias do mensageiro são trajes reais, bem como também o seu braço e tal, o seu rosto com relâmpago, tochas acesas, e tudo isso são traços sobrenaturais desse mensageiro. E aí eu pergunto: quem é esse homem? Com qual você fica? Um anjo? Senhor Jesus? Eu vou dar a minha resposta: eu não sei.
Eu realmente preciso confessar que eu fico em dúvida aqui. E eu gostaria de guardar essa dúvida para o final da nossa mensagem, ok? Então, você só vai saber o que isso quer dizer para nós no finalzinho. Então, você vai ter que ficar comigo até o final. Guarda isso aí, tá bom? Guarda isso aí. Quem que é esse homem? A gente ainda não sabe, ok? Tá bom? Então, segura. A outra pergunta, naturalmente, que vem desse texto é por que esse mensageiro veio, então? Por que esse mensageiro veio? Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, esse mensageiro veio para dar compreensão a Daniel acerca de uma grande batalha, de uma grande guerra, desses tempos difíceis, ok? Daniel recebeu a compreensão dessa grande batalha. Olha o versículo 13. Esse ser, esse mensageiro poderoso, ele diz a Daniel para não temer, e ele diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, nós já ouvimos e já nos preparamos para vir, mas quando nós nos colocamos em caminho para vir responder a você, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O que isso significa, meus irmãos? É óbvio que tanto os leitores, primeiro de Daniel, quanto nós, entendemos que não se trata de um mero príncipe humano, mas de um ser celestial que impediu esse mensageiro poderoso que se apresentou a Daniel de vir até ele por 21 dias. Por 21 dias. E só quando Miguel, um anjo muito presente no Antigo Testamento, aparece e começa a lutar com o príncipe da Pérsia, é que o mensageiro pode vir até Daniel. Meus irmãos, eu gostaria que você compreendesse que Daniel está agora descortinando para nós, através da sua revelação, da sua visão, algo que é real e que nós precisamos crer e não negligenciar. Há uma batalha espiritual acontecendo agora, assim como aconteceu no tempo de Daniel e ao longo de toda a história da humanidade. Você consegue mensurar o quanto isso é significativo para nós? A interpretação da história, ela é dada não apenas pelos acontecimentos meramente corriqueiros e humanos, circunstanciais, mas por causa dessa batalha espiritual. Meus irmãos, isso que Daniel está mostrando para nós é maravilhoso, e isso se chama na teologia bíblica de revelação progressiva. Deus não entregou a revelação de uma vez só. Pá, toma. É isso aqui que vocês precisam crer e agora vivam a doutrina. Não. Deus ele foi descortinando, desde Gênesis até Daniel e até os dias de hoje, o seu plano de redenção para nós, seres humanos. Num primeiro momento, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que haveria uma disputa entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Em Salmo capítulo 2, o salmista faz uma pergunta retórica, que é: por que se amontinam as nações e os povos tramam vaidade? Por que as nações se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido? E Daniel vai responder exatamente a razão espiritual destes acontecimentos. Há uma batalha espiritual que é finalmente revelada a nós quando João vê aquela visão lá em Apocalipse capítulo 12. Satanás e os seus anjos lutando contra os poderes celestiais. Meus irmãos, talvez alguns de vocês estejam incomodados por causa da sua origem histórica,
batistas, alguns presbiterianos. E eu confesso que eu estou bem incomodado com esse texto, mas há uma batalha espiritual. E nós não podemos negar isso. E nós não podemos simplesmente negligenciar o fato de que há uma batalha acontecendo agora mesmo. O que Daniel faz, o que Daniel mostra para nós, relatando a sua visão, é associando que, olha, por trás da Pérsia, aquele segundo animal lá do capítulo 7, se você não ouviu essa pregação, volte lá na playlist e assista. Bem como um terceiro animal, que é o príncipe da Grécia, olha o versículo 20. Por trás desses reinos humanos, existem poderes e forças malignas para se oporem aos planos e desígnios de Deus. Existe oposição satânica maligna contra os planos de Deus, que tem poder para influenciar os rumos da história até certo ponto. Até certo ponto. Porque no capítulo 1, versículo 1, Daniel é lembrado acerca do mensageiro de que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu o ajudei e lhe dei apoio. Ou seja, o Senhor estava em favor do seu povo, exatamente por ocasião do decreto de Ciro, liberando o povo para voltar para a sua cidade, para a sua terra natal. Isso, meus irmãos, precisa nos chamar a atenção, mostrando que há poderes celestiais em favor do povo de Deus. Amém? Há poderes celestiais em favor do povo de Deus, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículos 10 a 12. A visão que João tem acerca também dessa batalha espiritual foi registrada para nós. E há algumas pessoas que supervalorizam o demônio e as suas forças espirituais, como se ele tivesse poder para, de alguma forma, barrar os planos de Deus, como se ele tivesse algum tipo de poder para vencer o povo de Deus. Mas veja o que João descreve para nós em Apocalipse capítulo 12, versículos 10 a 12. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo perdeu. Está vendo como é que vocês são tradicionais? Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há poderes que prevaleçam contra o povo de Deus, porque o Cordeiro venceu. Amém. E é assim, meus irmãos, que Daniel é encorajado aqui no texto também. Eu já estou terminando, tá, gente? Daniel é encorajado aqui no texto. Em meio à visão, em meio à tribulação que tudo isso traz, ao entendimento de que há esses poderes celestiais lutando contra o povo de Deus, que Daniel é encorajado. 3 vezes ele é tocado por esse mensageiro celestial, no versículo 10, no versículo 16 e no versículo 18. Ele é tocado e recebe força. Ele se fortalece a partir do toque desse mensageiro. Por 2 vezes, esse mensageiro diz a Daniel: não temas, não temas. Não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, Daniel. E o mais maravilhoso, por 2 vezes, aqui nesse texto,
é dito a Daniel: você é muito amado. Irmãos, que coisa gloriosa e maravilhosa. Um mensageiro celestial diz a Daniel: Daniel, nos céus, diante de Deus, você é muito amado. Não precisa de mais nada. Basta nós sabermos que, assim como Daniel, nós também somos amados no céu. E diante disso tudo, meus irmãos, os céus se moveram para trazer uma resposta a Daniel. Eles ocupados lá com batalha, com o príncipe de Pérsia, com o príncipe de Grécia que está vindo, Miguel tendo que sair de um batalhando com o outro, não sei como que isso acontece, mas diante de toda essa ocupação, diante de toda essa tribulação nos céus, espera aí, gente, Daniel precisa de uma resposta. Ele é muito amado. Vamos lá, vamos atender a Daniel. A oração de Daniel é atendida. É atendida. Ao mesmo tempo, queridos, que a revelação traz à sombra a Daniel, ele também é encorajado. Isso precisa, como já afirmei muitas vezes aqui ao longo desse nosso tempo, que nós devemos nos conscientizar acerca da batalha espiritual que está acontecendo agora. Essa batalha, ela tem contornos pessoais, particulares da sua própria vida. Não é só um marido não crente impedindo você de fazer as suas coisas cristãs. Não é só um filho desobediente. Não é só um patrão que tem te perseguido. Não é só uma enfermidade. Não é só perseguições pessoais, particulares que você tem enfrentado. Não são apenas tentações, mas existe batalha espiritual ao redor de todos esses acontecimentos, querendo de alguma forma prejudicar você. Bem como essa batalha espiritual ganha contornos também acerca da história humana. Não são apenas sucessões de governos que caem por golpes de Estado ou mesmo são eleitos por meio do voto popular. Não são apenas diretrizes filosóficas, econômicas, políticas. Não foi apenas um holocausto promovido pelo ódio étnico. Não foi apenas o comunismo, ou mesmo o capitalismo. Não é apenas a esquerda, não é apenas a direita. São poderes espirituais atuando sobre todos esses acontecimentos, tentando de alguma forma impedir e prejudicar os planos e decretos de Deus. E nós precisamos, como povo de Deus, nos conscientizar acerca desse reino invisível. Meus irmãos, são forças malignas se opondo aos propósitos do Senhor, lutando contra você. Mais 2 textos aqui da palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Vocês conhecem bem esse texto, mas eu quero que agora você o compreenda à luz disso que nós falamos até aqui em Daniel. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É contra o diabo. Nós estamos lutando e batalhando e guerreando. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, diz que o diabo é o nosso adversário que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Muitos cristãos enfraquecidos na fé, muitos cristãos sofrendo e lutando com dúvidas e incerteza porque tem
dado margem para o trabalhar do diabo nas suas próprias vidas. Óbvio que nós não cremos que o diabo possa possuir possuir os crentes, mas ele pode bagunçar a vida de muita gente. E nós, irmãos, devemos buscar por discernimento espiritual. Veja que em Daniel não é ensinado a amarrar o diabo, dizer está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, nem nada disso. Não é ensinado a fazer uma corrente de 21 dias, nem jejum de Daniel, nem usar subterfúgios como óleo disso ou daquilo. Daniel é ensinado a ter discernimento. Discernimento. Mas diante disso tudo, meus queridos, nós podemos ter certeza que há força, há encorajamento, há ânimo disponível a todo servo de Deus. Assim como há poderes celestiais contrários ao povo de Deus, há poderes celestiais em favor do povo de Deus. E lembra quando eu falei lá que eu não sabia quem é o mensageiro celestial de Daniel? Será que é um anjo? Será que é o próprio Cristo? Isso traz muitas questões na nossa cabeça. Mas eu tenho uma certeza absoluta em favor de nós, povo da nova aliança. Ainda que ele não tenha se apresentado a Daniel, ele se apresentou a nós, o Senhor, ressurreto, intercessor, nosso mediador. Ele, que por si só, sozinho, expôs os principados e potestades à vergonha pública, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. O nosso Senhor triunfou sobre os poderes celestiais malignos e assentou nas regiões celestiais e governa soberano, poderoso, e é Ele quem está em nosso favor, meus irmãos. É Ele, só Ele, que nos dá a certeza da vitória e do seu amor por nós. É por isso que Paulo pode cantar em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. E não há tribulação, potestade, angústia, perseguição que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nele que nós temos a certeza de que somos amados, muito amados. Porque, olha para a cruz, meu irmão. Deus matou o seu próprio filho por você, por nós, em nosso favor. Isso nos traz encorajamento, irmãos, e nos ajuda a não temer, nem mesmo a morte. E eu quero terminar com capítulo 12, versículo 13. Eu vou entrar aqui um pouco no texto do pastor Ricardo, nas próximas semanas. Daniel é encorajado com mais uma fala desse mensageiro celestial. Olha só. Daniel 12, versículo 13. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. É a maior vitória que um crente pode receber, a vitória sobre a morte. É nesse sentido, meus irmãos, que nós somos imbatíveis. Nós não precisamos temer mais o poder do diabo, nós não precisamos temer os rumos da história, nós não precisamos temer a própria morte. E para encerrar, citando mais uma vez o Keller, com uma frase que ele diz: esse irmão que batalhou e que também um dia se levantará para receber a sua recompensa, nos encoraja da seguinte forma: é na morte que Deus diz: se eu não sou a sua segurança, você não tem segurança alguma, pois sou a única coisa que não lhe pode ser tirada.
Eu acolherei você em meus braços eternos. Todos os outros braços o decepcionarão, mas eu jamais lhe abandonarei. Esse é o nosso Senhor, que luta e permanece conosco. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor com as nossas lutas, as nossas tribulações, com o peso das nossas tentações, das nossas aflições. Muitos de nós perseguidos, outros maltratados, até mesmo por familiares. Circunstâncias financeiras difíceis, questões de saúde que nos afetam. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti com as nossas fraquezas. Reconhecemos que nada somos, que somos pó, que não temos a dimensão e a compreensão exata desses acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Mas quando nos achegamos ao Senhor, nós podemos ter uma única certeza, e ela é suficiente para nos animar, nos encorajar, de que o Senhor que venceu a morte, é o Senhor quem luta por nós, é o Senhor que nos ampara, é o Senhor que nos acolhe, é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que derrama graça sobre graça, ó Deus. Senhor, nós queremos te bendizer, porque Tu és o Deus de toda a história, o Senhor soberano, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, quem nós esperamos, que nós aguardamos. E, ó Deus, o nosso coração anseia te ver, o nosso coração espera pelo Senhor, o nosso coração te deseja, ó Deus, mais do que todas as coisas neste mundo, porque sabemos que é só o Senhor que pode suprir as nossas necessidades, é só o Senhor que pode nos acolher, é só o Senhor que pode nos satisfazer, ó Deus. Deus, concede ao teu povo uma visão acerca de quem o Senhor é, uma visão, ó Deus, que supere tudo aquilo pelo qual nós passamos neste mundo. Que não haja em nosso coração, ó Deus, ídolos que lutem contra a Tua presença, contra o Teu senhorio, o Teu governo sobre nós. Senhor, que nós venhamos a nos satisfazer cada vez mais em Ti, que a Tua glória, Senhor, seja aquilo que está diante dos nossos olhos, para que em meio às tempestades e circunstâncias da vida nós sejamos verdadeiramente encorajados e fortalecidos. Ó Deus, o Senhor que se apresentou ao Teu povo, aos Teus servos de tantas e tantas maneiras, por favor, se apresente a nós hoje, por meio do Teu Santo Espírito, trazendo consolo, paz e força em nosso coração. Louvado seja o Senhor, hoje e para sempre. Glória ao Teu nome, ó Deus. E nós dizemos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém.